Finalmente chegamos nos melhores filmes do Batman, a trilogia do Christopher Nolan, com Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Vamos começar com o começo, com o primeiro filme da trilogia, o Batman Begins, lançado em 2006. Só que toda a sua história mesmo começa em 97. Com o lançamento de Batman e Robin, a gente teve um Batman esquecido, deixado no congelador por muito tempo. Isso porque a bilheteria de Batman e Robin foi um total fracasso. No começo começou a ir bem, só que nas semanas seguintes foi um fracasso a bilheteria do filme e não teve como pagar o que eles gastaram. Eles tiveram que gastar 25 milhões apenas com um único ator. O Schwarzenegger, o único ator para eles gastar 25 milhões e estar aqui no filme. Então, eles acabaram esquecendo o Batman por muito tempo, até que lá no começo dos anos 2000 começou a acontecer alguns rumores de filmes que poderiam acontecer do Batman. Batman do Futuro e Batman Ano 1, sendo um rumor bem grande de acontecer ali no início dos anos 2000. Até que em 2003 é confirmado o Christopher Nolan como o novo diretor de um filme do Batman. Só que ainda não estava nada falado, o que ele ia fazer com o Batman dessa vez. Então, depois de um tempo, o Christopher Nolan começou a dar algumas entrevistas e falar o que ele queria fazer com o Batman. Ele queria mostrar o Bruce Wayne, a história do Bruce Wayne para o Batman. Uma pessoa normal se transformando em um justiceiro, em uma pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos. E também tratando esse lado de justiça e vingança. É isso que o Christopher Nolan queria fazer. Então, ele pegou duas HQs para conseguir se estabelecer nesse filme, que foi Batman, O Homem que Cai e Batman Ano 1. Com essas duas HQs, ele inicia então a sua trilogia. E agora sim a gente começa falando sobre o filme. O filme, no começo, ele intercala entre flashbacks e o tempo presente. Então, primeiro, para eu não ficar intercalando também igual no filme, eu vou falar primeiro dos flashbacks, de toda a parte do passado, do Bruce Wayne criança, e depois eu falo sobre o presente. E isso pra mim é um ponto positivo, dele intercalar entre presente e passado, porque ele vai explicando algumas coisas. Então, quando você tem alguma dúvida, o filme vai pro passado, explica. Então, pra mim, isso já é um ponto positivo, com toda certeza. Na parte do passado, a gente tem uma coisa muito importante nessa trilogia do Nolan, que é o medo que o Bruce Wayne tem, o medo de morcegos. Então, na primeira parte aqui dos flashbacks, ele cai em um buraco de morcegos e o Thomas Wayne tem que resgatar ele. Nessa parte ele vê pela primeira vez vários morcegos perto dele. E aqui é muito tratado esse medo que o Bruce Wayne sente. É algo muito bem feito também. A coisa que a gente vê também é a família Wayne. Como que é a família Wayne aqui nesse filme. E mostrando uma parte boa da cidade de Gotham. Isso aqui, na verdade, não está mostrando uma Gotham boa. Porque a gente que está assistindo pela primeira vez acaba pensando que Gotham, na época que o Bruce era criança, é uma Gotham boa, é uma Gotham bonita de se ver. Só que não é isso que o Christopher Nolan está mostrando aqui. O que ele está mostrando é o que o Bruce está vendo, o que o Bruce vê. Por conta que Gotham sempre foi corrupta, sempre teve seu lado sujo, na cidade. Sempre teve o seu lado sujo na cidade. Só que o Bruce não vê isso quando criança. Ele é uma pessoa mimada quando criança, que não consegue ver essa parte da cidade. Então, quando o Christopher Nolan mostra o transporte público bem feito, Gotham bonita, com os prédios, ele está mostrando o que o Bruce Wayne vê quando ele sai de casa. O Bruce, diferente dos quadrinhos, que ele vai em uma peça do Zorro e acaba acontecendo ali a morte dos pais, aqui ele acaba indo para uma ópera que tem umas imagens, atores parecidos com figurinos de morcegos, retomando aí com o medo que foi colocado no começo do filme. Então ele acaba saindo ali da ópera e acontece a morte do pai e da mãe do Bruce Wayne. E depois disso é apresentado pra gente o Gordon, que até então não é o comissário, não é o comissário Gordon, e sim o detetive Gordon. Não ia fazer sentido eles colocarem já como comissário. E aqui, na parte do Gordon, também pegou muito
do ano 1 do Batman. Então é apresentado o Gordon, que tem um papel muito importante nesse filme. Algo muito bom que o Christopher Nolan fez, dar esse papel importante pro Gordon, algo que ele não estava tendo nos quadrinhos, não estava tendo também nos filmes passados do Batman. Eu falei de todos os filmes e em nenhum o Gordon teve um papel tão importante igual ele tem nessa trilogia. É apresentado pra gente também, né, o Alfred como uma figura materna pro Bruce, agora que ele vai ter que cuidar do Bruce Wayne, né, já que ele tá um menino órfão, então ele vai ter que cuidar. E é apresentado pra gente que é o melhor Alfred até agora. Né, eu tô com muita expectativa pro Alfred do The Batman também, só que pra mim o Alfred dessa trilogia é o melhor Alfred de todos. Tem os melhores diálogos, as melhores cenas junto com o Bruce. Ainda no passado, né, a gente já vê o Bruce crescido, que ele agora ele quer vingança e tenta matar o assassino dos seus pais. E aqui nesse momento ele tá louco, ele quer muita vingança, só que um membro da máfia acaba matando o assassino dos pais dele antes do próprio Bruce Wayne. Apresentado pra gente a máfia de Gotham City. Algo que o Christopher Nolan trabalhou bastante, foi esse lado corrupto de Gotham, principalmente no primeiro filme. Algo que tem muito também na HQ do ano 1, o lado corrupto, a corrupção entre a polícia. E a gente tem a falha dos filmes da trilogia do Nolan, principalmente nessa primeira cena, que é a primeira cena de ação, a primeira cena de luta do filme já é falha. Isso porque a câmera fica muito perto dos atores, então a gente não consegue ver os movimentos, a gente só consegue ouvir som, né, e também o rosto dos atores. Então a gente não consegue ver os golpes, a gente não consegue ver a luta. Então acaba sendo uma falha a primeira cena de luta do filme, e é algo que o Christopher Nolan infelizmente peca muito. O Christopher Nolan é um ótimo diretor, todos os filmes dele são muito bons, só que as cenas de ação, as cenas de luta, acaba sendo algo que ele erra bastante quando ele acaba fazendo. O Bruce, né, ele começa o seu treinamento na Liga das Sombras, que teve seu nome alterado, né, porque nos quadrinhos é Liga dos Assassinos. Aqui teve seu nome alterado para Liga das Sombras. Mais pra frente a gente acaba conhecendo o John Crane, que é o Espantalho. E aqui ele é um ponto positivo gigante, né? Tem duas cenas nesse filme envolvendo o John Crane que é muito boa mesmo. Que é uma cena onde o Batman acaba ficando com o gás do medo. E é uma cena assim muito pesada, onde a gente vê o Batman falhando também, porque ele tá envenenado. E nessa cena a gente vê o Batman pedindo ajuda. Algo muito importante que a gente nunca tinha visto antes. Por conta o Batman pedir ajuda, mostra ainda mais o período que esse filme está se passando, que é um período iniciante mesmo do Batman. Porque quando é que você vai ver o Batman pedindo ajuda pro Alfred? Ele envenenado e pedindo ajuda, pedindo socorro. Então uma cena muito importante mostrando o Batman no seu início de carreira mesmo como herói. E com toda certeza um ponto positivo muito pra mim dessa trilogia em toda é o Bruce Wayne. Pra mim é o melhor Bruce Wayne que teve de todos. É o Bruce Wayne tentando fingir esse lado dele playboy, né? Esse lado arrogante dele é muito bom. Né? Ele milionário tentando fingir que ele é daquele jeito, só que na verdade não, ele é o Batman. Por conta que não existe Batman e Bruce Wayne, não é como Peter Parker e Homem-Aranha. Ele é o Batman e somente o Batman. Bruce Wayne é a verdadeira máscara dele. A máscara não é o Batman, a máscara mesmo é o Bruce. Então indo lá pro final do filme, a gente tem o Ra's al Ghul voltando e lutando contra Bruce Wayne, destruindo a mansão Wayne, que é algo que se destrói muitas vezes nas histórias do Batman. E a gente tem então o Gordon com esse papel muito importante que eu adoro, que eu falei, por conta que o Gordon ele usa o Batmóvel. O Batmóvel que é um tanque aqui na trilogia do Nolan. Que o Nolan ele veio com isso de trazer algo mais realista, só que ainda não sai da ficção. Porque os filmes do Nolan são muito realistas, só que o Batman ainda tem um tanque de guerra na rua. Então por mais que é realista ainda tem isso, diferente do The Batman do Robert Pattinson, que realmente vai trazer algo muito mais realista. O Batmóvel dele é um carro tunado, não um tanque de guerra igual o Christian Bale. Então, voltando pro Batman Begins, o Gordon está dentro do Batmóvel e aqui acaba dividindo os papéis. O Batman ele tem que lutar contra o Ra's al Ghul e o Gordon ele tem que impedir que aquele metrô lá que o Thomas Wayne tinha criado lá no começo do filme
chegue até a Torre Wayne. A gente não teve cenas pós-crédito, até porque não é o CM, né, gente? A gente não ia ter cena pós-crédito, só que tem um gancho aí pro próximo filme. E é algo que vai acontecer no filme do The Batman. O próprio Matt Reeves disse que não tem cena pós-crédito nenhuma, só que lá pro final do filme vai ter um easter egg, vai ter uma referência, vai dar um gancho pro segundo filme do Robert Pattinson como Batman. E aqui nesse filme o gancho é o Batman pegando uma carta do Parário, né, que é a carta do Coringa, dando um gancho que o próximo vilão seria o Coringa. E agora sim a gente vai pro segundo filme da trilogia, Batman Cavaleiro das Trevas. Filme de super-herói já feito na história e o melhor filme live action do Batman. E também trazendo a melhor versão do Coringa que a gente conhece. Agora sim a gente pode falar de Batman Cavaleiro das Trevas. Começando com uma cena de dia do filme do Batman, que é uma surpresa gigantesca, né? Com uma cena de ação que é de dia em um filme do Batman. Isso sim, é uma surpresa muito boa, né? O Coringa é apresentado aqui nessa parte do filme, que é uma ótima introdução pro Coringa, uma ótima introdução mesmo, né? Porque aqui nessa parte a gente conhece como que é o Coringa que o Christopher Nolan decidiu trazer para o seu universo. E eu já vou falar de cara os pontos negativos, os pontos positivos dos vilões, começando com o Coringa, né? Já que a gente tá falando do começo do filme, com o Coringa, que o criador do personagem foi chamado, né, para fazer perguntas, né, para o Christopher Nolan conseguir trazer uma boa versão do Coringa. Então, se o criador do personagem está envolvido na produção do filme, com toda certeza ia dar bom sim o personagem. Só que ninguém acreditava no Heath Ledger, o criador do Coringa, o elenco, ninguém acreditava nele. Somente o Christopher Nolan. O Christopher Nolan realmente acreditava que o Heath Ledger ia ser um bom Coringa. E o próprio ator está envolvido ali na produção como figurino e a maquiagem. Ele mesmo fazia a sua própria maquiagem. Isso porque ele dizia, né, que o Coringa não ia precisar de alguém para fazer a maquiagem para ele. Que ele queria algo mais real. Né? Por isso que acaba tendo algumas falhas, né, no rosto, algumas partes que mostram ali a cor da pele dele mesmo. Então ele mesmo fazia a sua própria maquiagem. Coringa, só que outro vilão é o Duas Caras. E olha, ainda bem, um Duas Caras perfeito mesmo. Porque aquele Duas Caras do Batman Eternamente, meu Deus, né? Quem lembra do vídeo que eu fiz, eu falei muito da maquiagem do Duas Caras, que nem parecia que era algo como uma queimadura, um ácido, e sim uma pintura mesmo. E a forma que coloca o Harvey Dent como um herói acima do Batman, né, como o próprio Bruce Wayne, achando ele muito melhor do que ele mesmo, por conta que o Bruce Wayne conhece o Harvey Dent e ele percebe que o Harvey, ele apoia o Batman. E o Bruce vê que as ideias do Harvey Dent batem com as dele. E nisso ele começa a achar que o Harvey tem que realmente assumir, né, sendo prefeito de Gotham. E também o Harvey pode ser alguém melhor do que o Batman. E o Batman até pode parar de existir dessa forma. Se o Harvey Dent ganhar, o Batman não tem por que continuar existindo. Então a gente começa a ver o Harvey em um pedestal, né, como alguém muito importante, alguém muito bom para Gotham City. E a gente começa a pensar, será que o Harvey realmente vai se tornar um vilão? Ou esse filme vai ter um plot que ele não vai ser um vilão nesse universo? Porque ele começa a ser tratado como uma pessoa muito boa aqui. A gente ainda tem um espantalho nesse filme, né? Um vilão lá do Batman Begins, a gente tá nesse filme também. Que aqui o Batman já tá muito mais experiente. O Batman já tá com mais equipamentos, tá mais experiente. E mostra nessa luta contra o espantalho para conseguir prender ele. E essa cena do começo, ele prendendo o espantalho, é muito importante. Porque mostra os Batmans fakes que a gente vai ver durante o filme. Os Batmans fakes que estão sendo inspirados pelo próprio Batman. Isso é muito importante porque a mensagem desse filme é esperança. Sim, esperança vindo do Batman. Esperança a gente já está mais acostumado vindo do Superman. Só que do Batman não. Só que a mensagem desse filme é esperança. É você inspirar alguém. Eu disse, né, que o Alfred é o melhor de todos daí do cinema. E aí aqui tem uma cena muito boa do Alfred, que ele percebendo o que o Bruce Wayne está se tornando. Ele vai entregar o café, né, no quarto do Bruce. O Bruce não está no quarto e ele está na Batcaverna. E isso é de manhã. Então o Alfred percebe que o Bruce nem dormiu. Ele ficou a noite inteira como Batman, né, e ele ainda está na Batcaverna.
E aqui o Alfred tem uma reação muito boa, né? Ele percebendo que o Bruce ele tá cada vez mais vivendo apenas como Batman. Ele tá esquecendo da vida dele, pessoal, da vida dele como Bruce Wayne. Ele tá esquecendo de viver e apenas se tornando cada vez mais essa nova pessoa, né? Essa nova coisa que ele tá criando dentro de si. E como eu disse no Batman Begins, a máscara é o Bruce Wayne. E isso fica mais evidente nesse filme. Um ponto negativo e ao mesmo tempo positivo pra mim é a Batcaverna desse universo do Nolan. Que é uma Batcaverna totalmente branca, que isso pra mim é um ponto negativo gigante, ser totalmente branca. Só que ela tem o necessário, que é o traje do Batman, alguns equipamentos e o Batmóvel. Tem o que é necessário. Só que eu não consigo gostar tanto dessa Batcaverna. Eu gosto daquela Batcaverna do Keaton, eu gosto daquela Batcaverna mais exagerada, com várias coisas, computadores. Eu gosto desse estilo de Batcaverna. E é aqui, quando a gente vê uma Batcaverna branca, cheia de iluminação, né, brilhante, branca, sem nada, eu acabo não gostando tanto disso. Só que muita gente gosta, sabe? É algo mais pessoal não gostar tanto desse estilo de Batcaverna que o Nolan quis trazer pro seu universo. E é algo muito positivo demais, né? Já que falei de um ponto negativo, um ponto positivo muito grande é o Coringa não ter origem. Algo muito legal do Coringa é que ele não tem origem, né? Quando alguém pergunta qual a história do Coringa, a gente não tem muito uma resposta principal, por conta que o Coringa, ele não tem uma origem única. Ele cria várias origens para ele mesmo, é o que ele faz nesse filme. Por conta que em 2 momentos ele conta a sua origem. Em um momento envolve seu pai, em outro momento envolve sua mãe. Então, depende muito do momento. O Coringa, ele não tem uma origem, e isso é um ponto positivo muito legal para dar esse suspense de como que essa pessoa se tornou isso que a gente está vendo nas telas. O Batman troca o seu traje e tem um traje novo aqui nesse filme, que é um traje muito melhor do que o do Batman Begins. Uma coisa que em todos os filmes do Nolan, que acaba me deixando muito irritado com o seu traje, é o símbolo do Batman. O do Batman Begins pra mim é o pior, porque o símbolo é invisível. Você não vê o símbolo, parece que não existe morcego aqui. Não existe o símbolo do Batman no traje do Batman. Principalmente no do Begins, que é totalmente invisível. Aqui a gente ainda consegue ver um pouco. Só que pra mim é um ponto negativo muito grande do traje, porque a gente tem que ver o símbolo. Finalmente a gente tem a melhor cena do filme, que é a cena do interrogatório. Que é o Batman interrogando o Coringa, o Gordon com medo do Batman matar o Coringa, todo mundo louco, com medo do Batman fazer alguma coisa, e o Batman lá quase quebrando o seu código moral, que é não matar, e o Coringa enganando o Batman, né? O Batman pensando que ele ia salvar a Rachel, só que na verdade ele estava indo salvar o Harvey Dent. Só que mesmo assim não chega a tempo de salvar o Harvey, e acaba queimando ali toda a sua cara, que aí sim surge o nosso segundo vilão nesse filme. Agora a gente já vai pro final do filme, que, referência à morte do Robin, com o Coringa batendo no Batman com um pé de cabra. Eu tenho certeza que o Nolan não colocou isso à toa. É total referência à morte do Jason. Tenho certeza que ele pensou aí nessa referência. Então a gente tem essa luta final do Batman contra o Coringa, que o Batman podia ter matado ele, só que o Batman não mata, igual ele, né, não matou nos quadrinhos, ele não mata aqui. E para se despedir, o Coringa fala que ele ainda vai atormentar o Batman por muito tempo. Então se a gente tivesse tido aí um quarto filme do Nolan com o Batman, com certeza a gente veria o Coringa de novo. Como o próprio personagem disse, ele ia atormentar o Batman por muito, muito tempo. E depois disso a gente ainda tem a parte envolvendo o Harvey Dent, que o Harvey, agora como Duas Caras, que tá maravilhoso o seu visual como Duas Caras, ele vai atrás do Gordon e da sua família. O Batman acaba matando o Harvey sem querer. Eu sei, ele mata sem querer, por conta que ele acaba empurrando o Harvey e não consegue segurar o Harvey e acaba matando ele. E nisso toda a polícia de Gotham, todas as pessoas, começam a julgar o Batman como assassino. E é exatamente por isso que ele acaba sumindo aí por um bom tempo. Ele acaba sumindo por um bom tempo, e também, além da morte do Harvey, a gente acaba tendo a morte da Rachel, que era uma pessoa muito importante pro Bruce Wayne. E pra encerrar com chave de ouro, a gente tem o discurso do Gordon, que, sério, é uma cena maravilhosa, uma das melhores cenas de discurso aí em super-herói,
que então a gente finaliza esse filme ganhando também 2 Oscars, né? Com o de melhor ator pro Heath Ledger, que infelizmente ele já não estava mais entre a gente para receber o Oscar, mas ele ganhou o melhor Oscar, né? Como personagem, como vilão, interpretando o Coringa, sendo até hoje tratado como uma das melhores versões do Coringa live action. Muita gente gosta do Coringa do Jack Nicholson, mas também o Coringa do Heath Ledger sempre está ali em primeiro lugar como a melhor versão live action do personagem. E agora sim a gente vai pro último filme da trilogia, Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. A gente já começa com uma cena muito boa, assim como o Cavaleiro das Trevas, já começa, né, muito bom esse início aqui do filme, que é com a revelação do Bane, né, que vai ser o vilão aqui do filme, o Bane de verdade. Finalmente o Bane bom mesmo pro cinema. Por conta que aquele Bane lá do Batman Eternamente, a gente nem pode considerar sendo o Bane, né? Porque, meu Deus, aqui não é o Bane. Como eu disse no meu vídeo, ele é o Peçonha. Então vamos deixar ele sendo chamado assim. E o Bane de verdade tá aqui nesse filme. O Bruce Wayne já não é visto há 8 anos. E o Batman também, né? Já que o Bruce não é visto, o Batman também não aparece há 8 anos. A Selina Kyle tá infiltrada na mansão Wayne pra roubar, né, algumas coisas do Bruce. E ela acaba pegando o colar da sua mãe. O colar da mãe do Bruce ela acaba roubando. E aqui a gente tem o Bruce Arqueiro Verde, que ele tá com o cavanhaque, ele é rico e tem um arco e flecha. Arqueiro Verde com toda certeza. E sobre o Batman acabar se isolando do mundo, é um ponto negativo muito grande mesmo. Por conta que o Batman se isola do mundo por causa ali do Harvey Dent também. Só que ele se isola muito por conta da Rachel. Gente, ele conseguiu superar a morte dos seus pais, né, com o treinamento, se tornando Batman. Só que ele não se isolou do mundo por completo por causa da morte dos seus pais. E agora, por conta da morte da Rachel, ele se isola do mundo pra sempre. Aí por 8 anos, ele só voltou por conta da Selina Kyle, né? Agora, e também por conta do Bane. Só que agora, por conta da Rachel, ele se isola do mundo. E quando é com os pais dele, não. Ele não faz isso. Então acaba sendo um motivo muito ruim para ele ficar aí 8 anos isolado. É apresentado pra gente o policial Blake, que vai ser muito importante aqui nesse filme, que também é o nosso Robin, o nosso novo Batman. Eu vou explicar melhor isso aí durante o filme e principalmente ali pro final. Outro ponto negativo. Bom, essa trilogia aqui, nesse último filme, acaba tendo alguns pontos negativos a mais do que positivos. E dessa vez envolvendo a Batcaverna, por conta que o Bruce Wayne faz uma nova Batcaverna sem motivo nenhum. Ele não era o Batman, 8 anos sem ser o Batman, e ele decide criar uma nova Batcaverna. Não tem por que ele fazer uma nova Batcaverna se ele não tinha intenção de voltar a ser o Batman. Então é um ponto negativo com certeza aí no roteiro. Esse filme tem umas 8 tramas, umas 8 histórias só nesse filme. E com 20 minutos de filme, eu tô falando disso de 20 minutos, já tem 8 histórias, um monte de personagem, história paralela acontecendo, que é da Selina, do policial Blake, Gordon, o Bane, o Bruce Wayne. É um monte de história acontecendo ao mesmo tempo, com 20 minutos de filme. É isso, acontece um monte de coisa que eu não consigo comentar aqui, né, tudo que acontece. E o Bane, o vilão desse filme, ele é totalmente incrível, muito bom até aqui, né? Não até aqui nesse momento do filme, só que até uma parte do filme ele é muito bom. E daí depois ali no plot twist que deveria ser incrível, gigante, não é gigante o plot twist desse filme. Todo mundo sabe que o plot twist desse filme é uma bosta, né? Todo mundo sabe disso. Do nada, o Bruce acaba perdendo tudo dessa empresa, né? Ele acaba perdendo dinheiro. E aqui entra uma nova personagem no filme, que é a Date. Então finalmente a gente tem a luta do Batman contra o Bane, que deveria ser uma luta épica, só que não é. Ali no comecinho até legal, só que depois se perde totalmente a luta. E o momento mais épico que deveria ser, que é o Bane quebrando a coluna do Batman, igual nos quadrinhos, não é épico também, né? Tem algumas coisinhas legais nessa luta, só que não chega a ser uau, que luta, eu vibrei assistindo essa luta. Não é tudo isso, essa luta do Batman contra o Bane. Tem ali a referência aos quadrinhos,
com a queda do morcego, né, o Bane quebrando a coluna do Batman. Bane coloca uma bomba na cidade e aí começa um caos por toda Gotham, enquanto o Batman não tá mais em Gotham. Né, a gente começa a ver o Bruce voltando ao seu treinamento, voltando a treinar e tentando escapar daquele poço, né, daquele buraco em que ele está. Então, né, acontece a luta final do Batman contra o Bane, que também não é épica. A luta final do filme deveria ser épica e não é. Você deveria vibrar assistindo a luta final, que o Batman perdeu na primeira, agora ele tem que ganhar na segunda, e você tinha que torcer pelo Batman, só que não, é uma luta daquele jeito que o Christopher Nolan faz. Agora sim chega a pior parte do filme, que o Bane, que era um mega de um vilão, então chega a Date, que é revelada que é a Talia, e na verdade, toda a origem que a gente estava vendo do Bane é da Talia. O Bane é só um fantoche, ele é só um cachorrinho mesmo. O Bane não faz nada. A vilã principal é a Talia. Então o Bane também é morto pela mulher gato de um jeito horrível. O Bane está sendo construído de uma forma tão bem feita, ele estava aqui em cima, o Bane. Então de repente, ele está aqui embaixo. O Bane se tornou horrível de uma hora para outra nesse filme. E para piorar que a sequência de coisa ruim nessa cena, a gente tem a pior atuação de morte do cinema. Tá, só que agora a gente vai ter coisa boa, que é o Batman se sacrificando pela cidade, né, ele salvando as pessoas daquela bomba. E nisso todo mundo pensa que o Batman acabou morrendo. E daí, né, lá pro finalzinho do filme a gente vê como é que tá o Alfred. O Alfred tá ali em um restaurante e o Alfred vê o Bruce Wayne com a Selina, né, que é basicamente o sonho que o Alfred tinha pro Bruce. Ele começar a construir uma família. E a gente vê o Bruce feliz com a Selina Kyle. E aqui, né, encerra a história do Bruce Wayne com o Batman. Ele deixando de ser aquele super-herói em Gotham e começando uma nova vida. Então em Gotham City, o policial Blake, ele acaba achando a Batcaverna. E aí também fala, né, que o seu nome mesmo é Robin, né, algumas pessoas chamam ele de Robin. Ele acha a Batcaverna, né, e finalizando o filme. Então a gente começa a pensar, tá, o nome dele é Robin. Então ele vai ser o Robin ou vai ser o Batman, né, já que ele achou a Batcaverna. Por conta que não existe Batman pra ter o Batman e Robin. E provavelmente nessa Batcaverna deve ter os trajes ali que o Bruce Wayne usava. Então se a gente tivesse um quarto filme, a gente poderia ver o policial Blake assumindo o manto de Batman mesmo. Eu não gostaria, né? Eu não gostaria mesmo disso. Só que se fosse acontecer, eu acho que seria dessa forma. Comenta aqui qual é o seu filme favorito dessa trilogia. O que você mais gosta dela. Você concorda com a minha opinião? Comenta aqui, que é importante, né, o seu comentário nos vídeos. Segue as outras redes sociais do Spider, que vai estar aqui na descrição. Deixe seu gostei, que vai ajudar demais o Spider. Se inscreve no canal se não está inscrito. E até a próxima, nerds!